Semana de pautas bomba em Brasília. Começa agora JBR News. Olá, Rodolfo. Tudo bem, Alexandre? Bom dia, amigas, amigos. Estamos aí iniciando mais uma semana, né, Rodolfo Lago, com uma previsão que não difere muito da anterior, mas com um agravante. Porque se na semana passada o Congresso Nacional colocou em votação alguns assuntos que incomodaram e muito o governo, esta semana eles terão continuidade. Alguns devem retroceder diante da opinião pública e, obviamente, de ter desagradado alguns setores. Porém, a grande maioria dos assuntos que não é de interesse do governo neste momento seguirão para votação na Câmara e no Senado. Portanto, a previsão de votações desta semana em Brasília deixa o governo bastante preocupado. Não somente pelas pautas em si, mas pelos ajustes que a economia está obrigando a fazer e, claro, vai desgastar um pouco o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. É isso, né? Nesse momento, lá no Palácio do Planalto, está todo mundo rezando fervorosamente para São João, viu, Alexandre? Porque talvez a única possibilidade aí de você não ter uma semana mais tensa são as festas juninas. Né? Os deputados parlamentares, os deputados senadores viajam, principalmente os do Nordeste, para essas festas juninas e isso pode esvaziar um pouco. Mas, independentemente disso, a previsão é de problema mesmo, porque, enfim, semana passada a Câmara principalmente votou diversas urgências para projetos. Significa, então, que esses projetos estão postos para serem votados no plenário e são projetos complicados que criam, no mínimo, alguns tipos de constrangimento para o governo e para a base mais de esquerda do governo. Então, há o projeto sobre delação premiada, a urgência foi aprovada na semana passada, e há o projeto que endurece a pena para quem faz aborto. Esse projeto, diante da reação que houve muito grande da sociedade, manifestações em vários lugares, agora já se fala que pode ter um adiamento. Mas, de qualquer jeito, a urgência foi aprovada, ele está na pauta. E tem outras coisas aí que podem gerar problemas também. Na Câmara, na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, na semana passada, foi aprovada a chamada PEC das drogas, né, que endurece, criminaliza o porte e o uso de entorpecentes. E na Comissão de Constituição e Justiça do Senado há um outro projeto que também incomoda o governo, que é o que dá autonomia financeira e administrativa para o Banco Central. O chamado projeto, a chamada PEC, que transforma o Banco Central em empresa. Então são vários probleminhas aí, viu, Alexandre? E como se não bastasse tudo isso, tem justamente a necessidade dita pelo próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, junto com a ministra do Planejamento, Simone Tebet, de cortar gastos. Porque a arrecadação do governo não está indo como desejava, o próprio governo. Obviamente, sem dinheiro em caixa, só tem uma solução, que nós fazemos nas nossas casas. Se está faltando dinheiro, a gente corta as despesas para tentar equilibrar as finanças, e o governo está indo nesse caminho. Agora, justamente, né, Rodolfo, quando o governo tenta ir no caminho da austeridade, buscando um formato que até não era do agrado do governo no início dele, mas já era defendido por boa parte dos economistas e também da sociedade, o primeiro a gritar contra a decisão, ou pelo menos o posicionamento, é justamente o partido do presidente Lula, que é o PT. Pois é, essa falta de unidade no discurso, esse bate-cabeça, tem sido um dos grandes problemas desse terceiro governo Lula. Quer dizer, não há uma unidade, não há um entendimento único. O PT, em tempos passados, aí, né, Alexandre, você vai lembrar, se orgulhava muito do seguinte, de dizer o seguinte: a gente quebra o pau internamente, a gente debate internamente, mas quando o partido toma uma decisão, todo mundo disciplinadamente segue essa decisão. Um exemplo muito claro disso, no primeiro governo Lula, foi quando o governo resolveu fazer uma reforma da Previdência. Quem foi contra a reforma da Previdência teve que sair do PT. Foi expulso do PT, foi aí, inclusive, que foi fundado o PSOL, né? A senadora Heloísa Helena, para citar aqui um nome. Então, havia isso. Agora não há mais. Parece que, primeiro, não se discute internamente. Segundo, externamente, fica se colocando
posições contrárias. Então, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra do Planejamento, Simone Tebet, na semana passada, diante da história de não haver uma solução para a questão da compensação, da desoneração da folha de pagamentos dos 17 principais setores da economia, falou da necessidade de cortar gastos primários. O que são gastos primários? Gastos com saúde, educação, etc. Aí a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, vai para suas redes sociais e critica isso, né? Aí ela faz ali um arranjo, né, criticando editoriais do jornal que falam de corte de gastos. Mas os editoriais de jornal não inventaram nada. Quem falou de corte de gastos foram os ministros. Então, quer dizer, independentemente do que se pense, do que se acha, quando a discussão não é interna e passa a ser externa, ela desgasta o governo, porque o governo já está tendo uma enorme dificuldade, né, Alexandre, lá no Congresso. É uma clara minoria nesse momento. Se não consegue ter a unidade nem do seu principal partido, a coisa fica muito mais complicada. É o que se convencionou em Brasília chamar de fogo amigo. Agora esse fogo amigo está partindo de todos os lados, não somente da Gleisi Hoffmann, mas também de próprios parlamentares que dizem que apoiam o governo. E até você trouxe na semana passada, com o caso Valdemar Costa Neto, a ampliação do PL juntando-se ao Centrão. Portanto, o cenário para o governo não é fácil. É de pedreira aí para frente. Agora, com relação a essas pautas específicas dessa semana, a mais polêmica de todas, que é com relação ao aborto, o Arthur Lira, presidente da Câmara, já retrocedeu. Ele já escolheu uma relatora, vai se criar uma comissão especial, vai se discutir o conteúdo, diz que não há pressa, enfim, sentiu o peso da pressão das ruas. O Congresso é muito sensível a isso. Agora, a mesma pressão das ruas com relação ao aborto também chega para os parlamentares com relação à questão das drogas. Porque ao que tudo indica, Rodolfo, vai ser aprovado de fato a PEC das drogas e caberá, como já está acontecendo em paralelo ao Supremo Tribunal Federal, definir as quantidades permitidas de porte. E aí você teria uma lei nova de drogas no Brasil que poderia não criminalizar o usuário, mas teria no combate ao uso de drogas que são chamadas mais perigosas, né? Sim, a elas teria sim um rigor maior. E com relação à questão do Banco Central, é uma opinião, Rodolfo, eu não acredito que siga para virar uma empresa. Da mesma maneira, não acredito que perca sua autonomia. Eu acho que o Banco Central ficará do tamanho que está. É isso, né? Essas coisas tensionam, né? Quer dizer, no momento em que se discute isso, o que se fala? Ao contrário do que o governo gosta, ao contrário daquilo que o presidente Lula sempre critica, há hoje uma tendência de que na próxima reunião do Conselho de Política Monetária do Copom, os juros não caiam de novo, não baixem outra vez. Então, tudo está dentro dessa mesma discussão, né, Alexandre? E o alvo continua sendo o mesmo, Roberto Campos Neto é o culpado de tudo. Mas daqui a gente tem que encerrar, Rodolfo Lago, nosso tempo estourou, agradecendo a sua audiência. É isso aí, gente. E se você gostou, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com e se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Obrigado e até amanhã.